Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de lógica. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a falácia de falsa causa. É uma falácia que tem levado muita gente ao erro nos dias de hoje, inclusive os cientistas, né? O que seria essa falsa causa? Ela seria uma falácia que a gente toma como efeito algo que não tem a sua causa real, ou inferir de um acontecimento que ele cause de um outro acontecimento só porque aconteceu ou na mesma hora que o outro acontecimento, ou porque aconteceu um na sequência do outro, né? Nelas nós assumimos que o fato de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, ou uma na sequência da outra, significa que uma é a causa da outra. Então o erro está em a gente ignorar, por exemplo, a possibilidade da coincidência, ou até mesmo que o mesmo motivo esteja causando as duas coisas, né? Ou seja, eu tenho duas coisas causadas pelo mesmo motivo, então por isso elas se assemelham e acontecem ao mesmo tempo. Isso também é um problema. Então vamos aos exemplos. Olha, tem pessoas que afirmam assim, olha, depois que o computador como se tornou mais utilizado pelas crianças, pelos alunos, os rendimentos na escola caíram, né? Então isso significa que a tecnologia ela foi prejudicial para a educação. Olha, a gente sabe que existem vários fatores que são prejudiciais à educação. O excesso, sim, o excesso talvez do uso da tecnologia, talvez, mas será que o fato de você ter computador, isso é prejudicial em si? Ou então, as pessoas que falam assim, olha, colocaram lá uma delegacia de polícia ou de uma companhia da polícia militar num determinado local, e aí depois daquilo ali a criminalidade só aumentou, porque você pode olhar lá as ocorrências só aumentaram, o número de ocorrências só aumentou. Isso significa o quê? Que as pessoas estão registrando mais as ocorrências, né? Talvez nem necessariamente que o crime tenha aumentado, talvez aumentou, mas não é isso que é o fato, né? Às vezes as pessoas estão relacionando a questão numérica, mas às vezes o fato de haver uma companhia, uma delegacia perto, significa que as pessoas passaram a registrar mais acontecimentos que antes não registravam, né? Ou então quando a pessoa vê, por exemplo, no trânsito, né? O trânsito todo engarrafado, e você vai olhar, ó, tem um guarda de trânsito ali, ó, tá na cara. Toda vez que você vê guarda de trânsito, o trânsito está engarrafado. É eles que tumultuam o trânsito. Sendo que a gente sabe que, na verdade, o guarda, muitas vezes, ele é chamado exatamente para poder aliviar situações de trânsito. Então, é exatamente nos momentos de crise do trânsito, que é chamado um guarda de trânsito. Às vezes, o sinal estraga, assim por diante. Então, não é ele que está tumultuando, né? Ele foi chamado exatamente em razão do tumulto, né? Tipo aquilo, né? Que a pessoa fala assim, todo mundo que eu conheço que usa adoçante é diabético, ou então a pessoa que faz regime ela é obesa. Significa então que fazer regime engorda, ou que usar adoçante causa diabetes ou faz mal para a saúde? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem até uma piadinha que eu costumo contar. Como eu já disse, eu não sou bom para contar piadas, mas eu acho que ela exemplifica um pouco isso, né? É a piada do cientista que foi arrancando as pernas da aranha, né? Então ele arrancava uma perna da aranha e falava com a aranha assim, anda aranha. A aranha andava. Aí ele arrancava outra perninha da aranha e falava assim, anda aranha. E a aranha andava. E aí ele foi arrancando cada uma das pernas da aranha, até que sobrava só uma perninha. Ele foi lá, deixou essa perninha e falou, anda aranha. A aranha se arrastou, mas se movimentou. Então ele já estava quase fazendo a conclusão dele. Daí a pouco ele arrancou a última perna da aranha e olhou para a aranha e falou assim, anda aranha. A aranha não se moveu, evidentemente, né? O que aconteceu? A conclusão do cientista, quando nós arrancamos todas as pernas da aranha, ela fica surda. Olha, absurdo, né? A gente consegue perceber que é um absurdo isso. Por quê? Porque a gente, de novo, aquilo que eu já falei em outras aulas, na lógica a gente às vezes tem muita mania de comparar com a realidade. É lógico que você vai fazer, que burrice, é lógico que não vai andar, não tem pernas, o que causa o movimento dela são as pernas, né? Só que a gente muitas vezes faz isso. Por exemplo, o cientista. Aconteceu várias vezes de descobertas científicas serem dessa forma. Por exemplo, o cientista fazendo uma experiência com composto orgânico, né? E aí ele faz aquela experiência em determinadas pessoas e as pessoas estão sendo curadas com aquele composto. Aí ele faz em outras e outras não. Aí ele vai tentar entender por quê. É meio estranho. Nessa pessoa funcionou, na outra não funcionou. E aí ele vai verificando, e depois ele vai descobrir que na verdade não era o composto que ele tinha colocado ali que estava fazendo que estava causando a melhora das pessoas, e às vezes outras circunstâncias, né? Daí que veio também as pesquisas se ampliaram para utilizar, por exemplo, comprimidos como placebo e assim por diante, exatamente por isso, para evitar esses problemas, né? Às vezes você vai lá, você tem um composto que tem uma substância X, mas com substância Y, né? E aí você fala, não, essa substância X ela só está ajudando como se fosse
um catalisador da substância Y, né, para poder ajudar ali a funcionar no organismo. Aí de repente você descobria que na verdade essa substância X que era importante, não a substância Y, e assim por diante. Então, ou seja, ele atribuía sempre o efeito, né, a uma causa, um efeito, relacionava uma causa e efeito que na verdade não tinham relação. Então é mais ou menos isso que é a falácia de falsa causa, né? Quando a gente atribui efeitos, né, causas que não são desses efeitos. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, podem deixar nos comentários, que vai ser um prazer a gente conversar mais um pouco sobre essa falácia de falsa causa tão utilizada nos dias de hoje. Até a próxima aula.